Brasil não vai ter tempo para se recuperar do que o Lula fez essa semana. Botou o Brasil na rota de colisão de guerra, tensão internacional e o fim da nossa economia. Se você acha que é exagero, olha todos os detalhes que eu juntei para mostrar para você aqui. Pega a pipoca, segue o Rony e eu vou te contar tudo. Reunião do G7 na França. Prensa já enlouquecida para pintar Lula como o grande diplomata que eles sempre disseram que ele era. Uma reunião com Donald Trump. Veja bem, com a ajudinha de Macron, Lula passará 3 dias com Trump na França. Lula antecipa a ida para a França com o objetivo de viabilizar encontro com Trump. Ele pretende tratar pessoalmente de tarifas anunciadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Realmente, o que tenta se vender na mídia é que o Lula está de fato tentando resolver as questões das tarifas no Brasil, a questão das sanções aplicadas sobre o Brasil. Mas quem assiste o Rony sabe que desde o início eu tenho dito. Aquela reunião que o Lula foi para os Estados Unidos foi para tratar de questões da JBS e o próximo vídeo que eu fizer vai ser para falar somente disso, porque o pagamento já veio e é um rombo maior do que Banco Master e INSS juntos. Mas voltando para esse assunto aqui, ainda tem gente muito burra no Brasil que acredita que Flávio pediu pro Trump o tarifaço e bota a culpa no Flávio, sendo que o presidente é esse cidadão aqui. Ele querendo surfar nessa onda, com apoio da imprensa que diz que ele foi negociar, foi pro G7. E adivinhem, a bomba simplesmente estourou e a corda simplesmente rompeu. Vamos aos detalhes. O Lula disse que não conversou sobre as tarifas com Trump no G7. Eu tinha dito para vocês, ele não tem interesse em tirar essas tarifas, de forma alguma. Ele quer usar politicamente. E ele disse que só foi à França para isso. Veja bem, já o Trump disse que conversou com o Lula no G7 e chama o Brasil de país politicamente difícil e confunde filhos de Bolsonaro. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do que o Trump realmente falou, para vocês verem o nível de gravidade do que aconteceu. Was in 7 with the Brazilian President Lula. Did you talk about the new US tariffs on Brazil? Did you talk about the US designation of criminal gangs as no, terrorists? We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him. Because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Dois detalhes importantes desse vídeo. Primeiro, o final. Ele critica as intervenções do judiciário brasileiro nas eleições aqui no Brasil. Esse é o ponto mais crucial que atingiu o Lula em cheio. Primeiro, vamos ao primeiro ponto. Os filhos de Bolsonaro, né? Que a Globo diz que ele confundiu os filhos de Bolsonaro, mas na verdade não foi exatamente uma confusão. Por quê? Ponto. Eduardo Bolsonaro não é o candidato a presidente, exatamente como ele fala, mas foi condenado por unanimidade, o STF condenou Eduardo Bolsonaro por coação em processo de trama golpista. Detalhe, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Mensagens mostram pedido de Alexandre Moraes para relacionar filho de Jair Bolsonaro a um ativista argentino. Isso lá atrás. Só que essa condenação veio porque dizem que o Eduardo Bolsonaro tramou junto aos Estados Unidos contra o Brasil, né? Um ataque à soberania. Pra vocês terem ideia, até a própria Globo, a Globo, criticou o absurdo que foi esse processo, que não teve uma citação clara, que não teve todos os ministros da turma para julgar e assim por diante. Pra vocês terem ideia, quem defendeu o Eduardo foi um defensor público. E sim, isso chegou ao ouvido do Donald Trump. Mas não somente isso, senhores. Porque vocês lembram daquele processo que o Alexandre Moraes abriu contra o Flávio Bolsonaro por calúnia contra o Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é, minha gente. Flávio Bolsonaro pediu para adicionar informações sobre uma reunião ministerial do governo Lula, porque a calúnia foi a seguinte: o Flávio fez um tweet falando sobre a ligação de Lula com Nicolás Maduro, preso pelos Estados Unidos. E o Moraes nega a ação de Flávio contra Lula e diz que o investigado não dita rumo do inquérito. Moraes barra pedido de Flávio para ouvir Lula sobre suposta reunião com Maduro. Tá falando isso aqui, ó, dessa reunião aqui que aconteceu no dia 3/1, um dia depois do Maduro ser preso, que Itamaraty se reuniu nesse sábado para discutir ataques de Trump à Venezuela. Você não entendeu? Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo de uma terceira coisa. E aí você vai entender tudo que o Trump disse ali. Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo que esses processos estavam rodando no Brasil e que condenaram o Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos está rodando um processo do próprio Trump, da Trump Media, contra Alexandre de Moraes. Detalhe é que o governo Lula pediu para a Advocacia Geral da União
isso mesmo, seu dinheiro, meu dinheiro, os nossos impostos, para atuar no processo movido contra o ministro do STF nos Estados Unidos. Sim, o Alexandre de Moraes foi processado nos Estados Unidos, foi citado por e-mail, o mesmo e-mail que ele usava para censurar contas nos Estados Unidos, e o que tudo indica, a qualquer momento vai ser condenado à revelia nos Estados Unidos a pagar uma indenização cabulosa. O Lula, colocou a Advocacia Geral da União para atuar em favor de um CPF, de uma pessoa física, nos Estados Unidos, falando em soberania. Como um presentinho de retorno, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal condenou o Eduardo Bolsonaro e negou o pedido do Flávio sobre a reunião que tratava do Maduro para a defesa do Flávio Bolsonaro, no tal do crime de calúnia, que era aquilo que a gente conversava aqui. Ou seja, não, o Trump não confundiu os filhos do Bolsonaro. Mas são tantas informações sobre os dois filhos sendo perseguidos aqui no Brasil que ele deixou muito claro das informações que ele recebeu após a suposta reunião com o Lula, que ele simplesmente não falou nada com nada. E eu não duvido que foi falar só sobre o Alexandre de Moraes e manter as tarifas do Brasil, porque ele tá ganhando eleitoralmente com isso, porque tem um bando de burro que ainda que acredita que essas tarifas é culpa do Flávio Bolsonaro e não do idiota do Lula. Qual que é o grande detalhe de tudo isso? É esse aqui, minha gente, e agora vocês vão entender. Pedi bilateral pro Trump porque nós estamos Eu não pedi bilateral pro Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. Diz para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. Entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. Quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. E eu fiquei surpreso quando, a semana passada, recebo a notícia, da punição, inclusive colocando as facções criminosas, como terroristas. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Diante de Trump, Lula cobra respeito à soberania e critica a fortuna de Elon Musk. Não conversou com Trump sobre tarifas em momento algum. Trump deixando claro que o Brasil se tornou um pouco perigoso. Melhor de todas, não se meta nas eleições do Brasil, diz Lula, após Trump criticar o cenário político brasileiro. Bom, aquela velha imprensa, aquela velha esquerda que dizia que Lula era um grande diplomata, tá deixando muito claro o que o Brasil tem daqui pra frente. O ponto, algo que eu sempre falo, sim, o Trump tá de olho no que vai acontecer no pleito eleitoral aqui no Brasil. Tá muito de olho. Isso eu sempre deixei claro aqui. Segundo ponto, os próximos 4 anos vão definir se o nosso país vão se afundar economicamente com sanções que não param mais, ou se vão passar a negociar com um país sério, soberano de fato, e que trabalhe pelos interesses do nosso povo, e não interesse eleitoral e de poder. Na próxima eleição vão ser escolhidos mais 4 ministros do Supremo pelo próximo governo. A próxima eleição vai ditar os rumos do Brasil diante de todo esse cenário internacional, e o cara que infelizmente ainda é preferido de uma boa parte da população brasileira, resolveu quebrar tudo com a principal nação do mundo que tem o controle sobre os bancos, que tem o controle sobre o comércio, onde a sua moeda é utilizada para fazer comércio no mundo inteiro. Não tá mais falando em quem vai governar o Brasil. A gente tá falando em como o Brasil vai se posicionar diante do mundo, principalmente diante dos absurdos que esse cidadão fez, não só no G7, mas em fazendo aqui no Brasil também. E aí eu vou pedir para você para me seguir. Segue o Rony por causa do seguinte: o meu próximo vídeo eu vou falar sobre um certo leilão. Negócio de trilhões estão sendo tirados do seu bolso nesse momento. Muito maior que Petrolão, muito maior que Mensalão, muito maior que INSS e Banco Master. Arquitetado por um senhor. Esse senhor. Mas eu vou precisar de um vídeo inteiro para explicar isso para vocês. Sou Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal, e vocês sabem que aqui a gente trabalha com a verdade e com análises corretas e sinceras do que realmente está acontecendo no cenário brasileiro e mundial. Não esquece de me seguir. Próximo vídeo vai ser uma bomba.